Então, em resposta, Jó disse: Eu sei muito bem que as coisas são assim. Mas como é que uma pessoa pode provar a Deus que ela está com a razão? Quem se atreve a discutir com Deus? Ele pode fazer 1000 perguntas a que ninguém é capaz de responder. A sua sabedoria é profunda, e o seu poder é grande. Quem pode desafiá-lo e vencer? Quando eu os trouxer, eles virão chorando e orando. Eu os levarei para a beira de águas correntes, por uma estrada plana, onde não tropeçarão. Sou como um pai para Israel, e Efraim é o meu filho mais velho. Confie no Senhor de todo o coração, e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer, e Ele lhe mostrará o caminho certo. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Guarda-me, ó Deus, pois em Ti eu tenho segurança. E também não entreguem nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado, para que ele a use a fim de fazer o que é mal. Pelo contrário, como pessoas que foram trazidas da morte para a vida, entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. Se você for sábio, o lucro será seu. Se zombar de tudo, você mesmo sofrerá as consequências. O Senhor é justo em todos os seus atos, fiel em tudo o que faz. Pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre, e a sua fidelidade não tem fim. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. Quem caçoa do seu pai, ou despreza a sua mãe, quando ela fica velha, será comido pelos urubus, ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Ele livra da humilhação os pobres e tira da miséria os necessitados. Ele faz com que eles sejam companheiros de governantes, dos governantes do seu povo. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhes dará todas essas coisas. Ó Deus, como é difícil entender os teus pensamentos, e eles são tantos. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Vivamos decentemente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúmes. Ele faz com que a mulher que não tem filhos seja respeitada no seu lar e a torna feliz, dando-lhe filhos. Aleluia. Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como Ele estava para sofrer, porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Jesus respondeu: Por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz: No começo o Criador os fez homem e mulher. E Deus disse: Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim, já não são duas pessoas, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Faze com que eu queira obedecer aos teus ensinamentos, em vez de querer ajuntar riquezas. Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava a boa notícia sobre o reino e curava todo tipo de enfermidades e doenças graves das pessoas. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. O Senhor está comigo, e eu não tenho medo. Que mal pode alguém me fazer? Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Mas, se Cristo vive em vocês, então embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês porque vocês foram aceitos por Deus. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece.
És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Eu louvo a promessa de Deus, o Senhor. Confio nele e não terei medo de nada, o que podem me fazer simples seres humanos. Ó Deus, sê a minha rocha de abrigo e uma fortaleza para me proteger. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Diante de ti, 1000 anos são como um dia, como o dia de ontem, que já passou. São como uma hora noturna que passa depressa. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando alegres hinos de louvor. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Mas o Senhor ainda está na cidade, sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, Ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. Por causa das grandes coisas que tens feito, o mundo todo está cheio de espanto. Por causa das maravilhas que tens feito, há gritos de alegria de um lado da terra ao outro. Não cobice a casa de outro homem. Não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trinetos. Mas você, Tito, ensine o que está de acordo com a doutrina verdadeira. E ofereçam sacrifícios de gratidão e, com canções de alegria, anunciem tudo o que ele tem feito. Então nós, que somos o teu povo, que somos ovelhas do teu rebanho, nós e os nossos descendentes, te daremos graças para sempre e cantaremos hinos de louvor a ti hoje e nos tempos que estão por vir. Ó Senhor Deus, como eu te amo! Tu és a minha força, o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Quando estive aflito, pedi ajuda a Deus, o Senhor, e Ele me respondeu. Porém Moisés disse, quando eu for falar com os israelitas e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar, qual é o nome dele? Aí, o que é que eu digo? Deus disse, eu sou quem sou. E disse ainda, você dirá o seguinte, eu sou me enviou a vocês. O anjo do Senhor fica envoltada àqueles que o temem e protege do perigo. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Se vocês os maltratarem, eu, e Senhor, os atenderei quando eles pedirem socorro. Ó Senhor Deus, dá-me uma prova da tua bondade. Então os que me odeiam verão que tu tens me ajudado e consolado, e ficarão envergonhados. E quando pedem, não recebem, porque os seus motivos são maus. Vocês pedem coisas a fim de usá-las para os seus próprios prazeres. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Quando Moisés entrou na tenda sagrada para falar com o Senhor, ouviu a voz de Deus falando com ele de cima da tampa da arca da aliança, do meio dos 2 querubins. Era assim que Deus falava com Moisés. Será que você pode carregar fogo no colo sem queimar a roupa? Será que você pode andar em cima de brasas sem queimar os pés? O homem que dorme com a mulher de outro corre esse mesmo perigo. Quem fizer isso terá de sofrer muito. O Senhor Deus disse a Moisés, no dia 1º do 1º mês, arme a tenda da presença de Deus. Coloque na tenda a arca da aliança, onde estão guardadas as placas com os 10 mandamentos, e ponha a cortina na frente da arca, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor, e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Apesar disso, eu ponho a minha esperança em ti, ó Senhor.
Tu, Senhor meu Deus, me responderás. Toda a minha vida tenho me apoiado em ti. Desde o meu nascimento tu tens me protegido. Eu sempre te louvarei. As tuas bênçãos estão sobre ele para sempre, e a tua presença lhe dá muita alegria. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda, porque a lei faz com que as pessoas saibam que são pecadoras. Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. O Senhor Deus detesta os mentirosos, porém ama os que dizem a verdade. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. As palavras do Senhor são verdadeiras. Tudo o que ele faz merece confiança. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele o guardará quando você for e quando voltar, agora e sempre. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra, e ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassemos planos dos maus.